Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ON TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Como estão, meus queridos? Tudo na paz? Aqui, tudo na paz, na tranquilidade, na bênção. Hoje a mensagem é para você que muitas vezes fica aborrecido por causa de pessoas invejosas, pessoas ruins, maldosas, que praticam mal, meu irmão. Hoje a mensagem é para você que não desiste de ser bom, que está sempre em busca de fazer o seu melhor pela sua vida, por a vida daquelas pessoas que você ama e que também precisam muito do seu amor. Mas muitas vezes fica irado, irritado, raivoso, né? Indignado devido à forma como alguns irmãos se posicionam. E você até para pensar o que está acontecendo nesse mundo, não é mesmo? O que está acontecendo? E nós, então, como em tudo que nós vivemos nos nossos dias, Deus sempre tem uma palavra de orientação, de correção. Ele nos educa, Ele nos orienta, Ele nos estabelece critérios para que nós possamos então ficar atentos e vigiar, meu irmão. Abra lá, abra sua Bíblia, no livro de Salmos, vá lá no Salmo 37 e veja qual é o fim dos maus e o fim dos bons. Você não queria saber sobre isso? Você não está indignado com o resultado? Aquela pessoa é tão boa, acontece isso, isso, isso. Aquela pessoa pratica o mal, acontece isso, isso, isso. Mas o que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou no caminho errado? Todo o meu esforço não está valendo a pena? Calma, 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 calma. Vamos conversar acerca disso. Até porque estamos, meus irmãos, em um tempo de preparação nas nossas vidas. É muito normal, dependendo da fase da sua vida, dependendo dos desafios que você vem enfrentando, de tudo que você passa nos seus dias, é muito comum nós ficarmos muitas vezes nos comparando, não é mesmo? Estou lutando, estou batalhando, estou buscando agir corretamente, mas não tenho tido resultados de acordo com o que eu acredito que está sendo o meu esforço, minha dedicação, minha fidelidade à palavra. O que está acontecendo, Senhor? Então você observa que ao lado existem irmãos que agem nesse mundo, né, de uma forma bem diferente de tudo aquilo que você acredita, de acordo com a palavra de Deus. E muitas coisas às vezes acontecem na vida desses irmãos que parecem positivas por um tempo, mas que os evangelhos nos orientam acerca da realidade, meus irmãos. A realidade é aquilo que é, não é aquilo que nós muitas vezes forçamos para acreditar que seja. Não, e muito menos aquilo que muitas vezes pessoas não estão vivendo a verdade e buscam transparecer para os outros. Então, já deve ter dado tempo de você abrir a sua Bíblia, vá lá no Salmo 37, vem comigo, para que nós possamos ler o que diz a palavra acerca do fim. Qual será o fim? Qual será o fim? Que nós todos, a princípio, vivemos e batalhamos e lutamos, estamos nessa vida aí, na luta diária, buscando um resultado. Qual é o resultado? Qual é o fim? Daqueles que são bons e daqueles que se colocam na condição
de maus que praticam o mal. Veja o que diz a palavra: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Veja que muitas vezes você perde tanto tempo da sua vida, meu irmão, preocupado com o mal que os outros estão fazendo no mundo, mas não no sentido de buscar uma solução para que isso melhore. Não, isso até seria positivo, mas muitos irmãozinhos ficam preocupados no seguinte sentido: aquela pessoa, ela tem uma prática errada, que faz mal para os outros, e ela tem muitas vezes resultados que parecem ser positivos na sua vida, resultados positivos nas suas vidas. Parece que a criatura é recompensada. E eu vou lhe dizer uma coisa, caso você não saiba: muitas vezes são. Ou você acha que ser ruim é fácil? É muito mais fácil você ser bom. Você acha que ser um mentiroso é fácil? Dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho, exige uma ginástica mental extraordinária. Mente para um, acoberta o outro, fantasia aqui, dá golpe nos outros. Isso dá trabalho. É infiel. Veja a ginástica mental, o esforço que uma pessoa que trai, por exemplo, o seu cônjuge dentro do relacionamento tem que ter para manter isso. É difícil, não é fácil. E muitas vezes a criatura tem que ter prazeres momentâneos dessa vida, soluções, para que continue isso, porque não é algo fácil. Estão a serviço sob influência do mal, realizando tudo isso. Aí você para e pensa, ainda é recompensado. E é. Só que você, quer ter resultado de Deus na sua vida ou do diabo? Para e pensa, meu irmão. Para e pensa. Por isso que Deus nos orienta para que nós não tenhamos essa sensação de ficar analisando a vida daqueles que praticam o mal e muitas vezes têm recompensas do mal nas suas vidas, porque isso não é de Deus, meu irmão. Isso não pertence. Nós queremos ser filhos, somos filhos de Deus, queremos viver esse propósito na nossa vida, não é mesmo? Devemos ir em busca de auxiliar corações para que se realmente entreguem ao Senhor, para que possamos viver em comunhão com aquilo que Deus espera da gente. Mas existem alguns irmãos que simplesmente não querem. Eles não querem. Eles se colocam na condição de filhos do mal, eles trabalham ao serviço do mal, eles renunciam a Deus todo dia, através das suas palavras, da sua postura, de tudo que fazem, quebra de lealdade, corrupção, falta de verdade nos seus posicionamentos, estão a serviço do mal. Então são arrastados pelo mal, e nós que somos filhos de Deus queremos ser conduzidos pelo Pai. Existe uma diferença? Pessoas que são arrastadas e ficam a trabalho do mal, e nós que buscamos, que nós que queremos ser conduzidos por Deus. Existe uma diferença gigantesca em relação a tudo isso, inclusive no que se refere a propósitos e resultados. Por isso que a palavra aqui no Salmo 37 vem nos apresentar qual é o resultado de tudo isso. Porque muitas pessoas às vezes ficam com os seus corações apreensivos porque estão na luta, na batalha, e o resultado está demorando. Diante dos olhos aqui, dos nossos olhos, diante dos olhos espirituais do tempo de Deus, Ele está nos preparando. Quanto maior o desafio e a nossa preparação, maior será o resultado de vitória e bênção na nossa vida. Ele está nos preparando. Mas como a gente se compara, nós nos comparamos aqui nesse mundo, porque o ser humano é bem assim, né? Não é mesmo? Todos nós somos. Nós nos comparamos com as soluções muitas vezes imediatistas, não é mesmo? Soluções que parecem ser de prosperidade na vida daquele irmão, não é mesmo? E que você coloca na tabela de cálculo que você organiza da sua vida, e você diz, a conta não fecha.
Porque para conseguir esse resultado tem esses passos para conseguir. E é verdade, você está certo. Aquele irmãozinho ali, ó, está sob a influência do mal e o capeta está se divertindo através dele, fazendo mal na vida das outras pessoas. Você não pensa que o degrau que ele passou por cima, ele não derrubou quantos nessa estrada? E o maligno vai recompensando para ver ele fazer o quê? Exatamente isso, ele está a serviço do mal em relação a tudo isso, meus irmãos. Só que acontece uma coisa, como esse irmãozinho que está a serviço do mal, ele não está preparado, ele não é guiado, ele só é usado pelo maligno, isso tem prazo de validade. Não é mesmo? Esse irmão ele não está preparado muitas vezes para essas recompensas que o mal entrega na vida desse irmão. Então você vê casos daquelas pessoas que dão muito golpe nos outros e chega uma determinada fase na vida e não tem nada. Tá, mas cadê? Aonde é que está? Todo golpe, todo o dinheiro que você surrupiou da vida, você prejudicou vidas. E você está, hoje em dia, considerado a olhos humanos, pobre. Cadê tudo que você conquistou, meu irmão? Cadê tudo que o diabo colocou na tua mão e que você ficou muito feliz? Na época, destruiu um monte de gente pelo caminho e agora você está aí pobre, miserável, doente, destruído, a vida sem sentido, nada mais faz sentido. Porque a pessoa ela vai recebendo as coisas de uma forma na vida que é surreal muitas vezes, isso não existe. E a pessoa acha que aquilo ali está certo, que é merecedor de tudo isso, que é um vitorioso que conquistou tudo aquilo ali. E na verdade não é o diabo usando determinadas pessoas, causando, né, tudo isso, esse efeito, né, muitas vezes até demanada nas pessoas em relação a tudo isso. Só que quando aquele irmão se vê destruído, enfraquecido, acabado, se vê que de repente tinha acesso a um mundo, como o diabo chegou para o Messias e disse: se curva, se prostra, se curve diante de mim e declare reverência a mim, e eu te dou tudo que está no mundo. Tem gente que faz isso todo dia, se entrega ao demônio, ao mal, por muito pouco, vale muito, o preço é muito baratinho, está fraco ainda. E nisso aí o diabo vai arrastando pessoas para esse trabalho, vai recompensando muitas vezes. Só que quando aquele irmãozinho se vê fraco, destruído, antes de matar, o diabo ainda humilha. Que são aquelas pessoas que vivem na desgraça, meus irmãos. Que nós vemos, e nós temos que orar por esses irmãos. Sabe aquelas pessoas que são umas pessoas infelizes, que não conseguem ser nada de importante diante de Deus, diante da família. São pessoas tristes, com vazio existencial gigantesco. Nós temos que orar para que esses irmãos encontrem realmente a Deus, que compreenda o processo, para que as suas vidas tenham sentido. Então você vê muitas vezes pessoas que chegaram a esse ponto, não é mesmo? São pessoas completamente, uma vida disfuncional, tristes, pensavam que iam ter um mundo daquela forma e na verdade não tem nada, porque as coisas desse mundo aqui valem muito pouco, não é mesmo? Então elas começam a infernizar e fazer o próprio papel do capeta na vida dos outros. Você já não viu isso? Elas estão a serviço do mal. Então muitas vezes o maligno dá muita recompensa e depois ele tira, para ver aquele irmãozinho bem ressentido, bem abalado, sem saber o que está acontecendo, e daí ele começa a desenvolver invejas, né? Começar a querer prejudicar outras pessoas, porque o plano deles não dá nunca certo, meus irmãos. O diabo ele se levanta para cair, para passar vergonha. E antes de matar ainda, né, o diabo humilha todos aqueles que trabalham para ele e vivem nessa condição. E nós que estamos na luta, em busca de discernimento, em busca de compreender quem é esse Deus maravilhoso, quem é o Messias nas nossas vidas, como colocar em prática princípios, valores cristãos e viver nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Como trabalhar em um mundo afetado pelo mal, pelo sistema, sendo cristão. Como ter uma família estruturada com valores, com princípios cristãos neste mundo, em que o sistema busca arrastar, em que o mal busca arrastar, e nós queremos nos conduzir de acordo com o que Deus
espera da gente. Então essa luta, essa batalha, meu irmão, que aflige a vida dos nossos corações, nós viemos trazer hoje uma palavra para você. Ok? Vamos ler agora para que você compreenda o cuidado que Deus tem com a gente e nos esclarecer determinadas coisas para que as pessoas não fiquem sofrendo de uma forma desnecessária. Se o caminho está difícil, meu irmão, se você tem desafio todo dia e ao mesmo tempo você vai tendo bênçãos, vitórias e Deus está te preparando para um resultado fantástico lá na frente, está tudo certo. Não é essa fantasia, esse mundo que as pessoas muitas vezes tentam colocar na cabeça das pessoas, tentam vender uma ideia do que não existe. Então veja o que diz a palavra: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo. Como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, que lhe dará o que o seu coração deseja. Veja que Deus espera isso da gente, que nós façamos o bem, que nós venhamos a ter uma vida em segurança. Você já viu uma pessoa andar em segurança praticando o mal? Você já viu isso acontecer? Uma pessoa andar em segurança, em paz, praticando o mal. Então, é muito importante a gente observar, dentro dos planos de Deus, o que Ele espera realmente fazer nas nossas vidas. Nos trazer paz, tranquilidade, sucesso, vitória e bênçãos. E o que o maligno busca de fazer na vida daqueles que servem a ele e praticam o mal, meu irmão? É discórdia, é problema. Tudo vira um fardo, um desgaste emocional, físico, psicológico. Pessoas que podem achar, muitas vezes acham que podem comprar o mundo, que podem comprar pessoas. Então veja que ainda diz o seguinte: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Muitas vezes na vida você será injustiçado. Muitas. Mas quem somos nós perto de toda a injustiça, de toda a perseguição, de todo o massacre que o Cristo enfrentou e venceu tudo, venceu até a morte com um coração perdoador e com amor? Ele mostrou que isso é possível, que realmente a comunhão que ele tinha com Deus é que fez com que a obra do Senhor se realizasse nele aqui nessa terra. Então veja que quando Deus diz que devemos colocar as nossas vidas na mão do Senhor e confiar em Deus que Ele nos ajudará, confiar nele e Ele nos ajudará é exatamente no que se refere a tudo isso. Essa confiança, sermos justificados pela fé no nosso Senhor, aprendermos a ver tudo que nós vivemos aqui no mundo com olhos espirituais, buscando compreender como é que Deus está vendo tudo isso de cima. Toda a injustiça, toda a ingratidão, toda a perversidade do mundo, como é que Deus está vendo tudo isso? Em que o sol é colocado sobre as nossas cabeças todo dia. Quem somos nós? Somos pessoas boas e outras que não são tão boas assim. E Deus não nos retira isso, mesmo nos momentos em que não somos bons. Então isso é muito gigante, o que está realmente por trás de tudo isso. Não se irrite, meu irmão, por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Quer resposta mais clara do que isso, meu irmão? Muitas vezes você fica irritado, você está na luta, você está na batalha e as coisas vão no tempo de Deus. No tempo que nós possamos estar preparados para receber a vitória e a bênção daquilo ali. O problema é que nós, com filhos, e que tem filhos sabe, muitas vezes quer receber aquilo que não condiz com a forma como esteja preparado para receber aquilo ali.
Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus está nos preparando, nos capacitando para que nos entregue algo de acordo com a nossa capacidade e habilidade de receber a vitória, as conquistas, aquilo que nós somos capazes de compreender, de gerar frutos em relação a tudo isso. E Deus vem realmente nos esclarecer que é muito normal, mas que não devemos, agir dessa forma. Muitas vezes é isso que está causando uma ansiedade, um pânico, uma depressão em você, meu irmão. Às vezes você está passando por isso, condicionando o teu coração a esse tipo de sentimento. Você fica irritado de ver aqueles que você considera que não merecem diante do mundo vencerem na vida, porque praticam o mal, a injustiça. E Deus diz que essa é a mensagem, a resposta para nós. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Deus já avisou, a justiça e a ira é minha. Quando Deus diz não se irrite em relação à injustiça, tudo isso, Deus nos orienta. A justiça e a ira é minha, não é sua. A você cabe um coração perdoador, se preparar para ser alguém semelhante ao Messias, ter um coração perdoador, bondoso, ajudar ao próximo, amar inclusive aqueles que se colocam na condição de teus inimigos e perseguidores. Por quê? Porque Ele cuidará disso. Tudo aquilo que o Espírito Santo que vive em nós nos causa um desconforto em relação ao que a gente sente no nosso coração, de injustiça no mundo, ingratidão, e que muitas vezes somos vítimas disso. Deus nos orienta para que deixe com Ele, não é mesmo? Não estaria em melhores mãos do que com Deus as nossas causas. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Veja que Deus nos orienta que cada vez que a gente emprega energia, meus irmãos, a gente perde o foco. Muitas vezes as pessoas ficam irritadas, indignadas, sentem tudo isso, que a palavra nos diz, e ficam preocupadas com a vida daquele irmão que está praticando o mal. Calma. O máximo que você pode fazer é tentar ser luz na vida dessas pessoas para que eles se encontrem com Deus e sejam tocados e mudem em relação a isso. Mas a palavra nos fala realmente tem uma abordagem em relação à questão de nós mesmos, muitas vezes, deixarmos de cuidar das nossas próprias vidas, dos planos, dos propósitos que temos com Deus, e que já é um trabalho danado, meus irmãos? Um trabalho danado, Nos mantermos firmes no propósito, nós errando menos, nós sendo menos injustos, nós sendo mais gratos, ter empatia pelo coração das pessoas, nós já dá um trabalho danado. Agora ficar irritado, preocupado, frustrado, envolvido nesses sentimentos depreciativos do ser humano em relação aos irmãos que estão tendo vitórias, recompensas, entregues pelo maligno nas suas vidas porque praticam o mal, Deus diz que a gente pare com isso, que será pior para a gente, atrasa o nosso processo, nos tira da bênção, meu irmão. Dentro de pouco tempo os maus desaparecerão, você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Isso é promessa de Deus, meus irmãos. Você às vezes tem pessoas que perdem uma vida, anos, preocupado com os outros, e deixam de construir a sua história junto com Deus. Vai chegar o tempo que essas pessoas nem vão existir mais. Você deixa de estar com Deus, de cuidar de você, das pessoas que você ama, do seu caminho. E como a palavra diz, você vai procurar, eles nem estão mais aí, já desapareceram, já não estão mais aí. Mas e você? Não é mesmo? Diz aqui que os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. É isso que nós queremos.
alegria, prosperidade e paz, com muita saúde. Muita saúde para que o Espírito Santo do Senhor habite um corpo saudável, abençoado, mente sã, coração psicológico, um coração perdoador. É isso que nós buscamos, devemos buscar nas nossas vidas. Mas o Salmo 37 do livro de Salmos, fala sobre o fim, o resultado, a colheita, o fim dos maus e o fim dos bons. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus. Olha o que diz a palavra, meus irmãos. Porque sabe que o dia deles está chegando. Sabe aquela pessoa boa que vive lutando para conseguir ser melhor e ainda ajudar os outros? E o mal fica pisando, fica buscando prejudicar, perseguir, se levanta como inimigo. E a pessoa vai se desviando e vai tentando seguir o seu caminho e eles não largam. São verdadeiros perseguidores. Deus ri, observando o fim daqueles que fazem isso. Chegam a olhar com ódio, com inveja, com todos esses sentimentos depreciativos em relação ao cristão que está na batalha. Está trabalhando, está cuidando da sua vida, mantendo foco na sua família, educando seus filhos para não caírem na discórdia, na desgraça do sistema. E as pessoas ainda agem dessa forma, perseguindo, se colocando como inimigos desses nossos irmãos, da gente que está buscando seguir firme no propósito, meu irmão. Aqui diz que o Senhor ri, está rindo dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. Nós observamos muitas vezes pessoas que ocupam cargos de poder, não é mesmo? E se utilizam como de espadas, de arcos, não é mesmo? Se utilizam do poder para sacrificar, para tentar destruir as pessoas mais humildes e necessitadas. Deus já tem algo reservado para estes nossos irmãos que são filhos das trevas. Meus irmãos, como a palavra nos diz, o mal tem um tempo determinado para estar aqui. Desaparecerão, perecerão. E veja ainda o que diz a palavra do Senhor aqui no Salmo 37. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Você conhece gente muito rica e infeliz? E gente muito humilde, com pouca condição financeira, mas que tem alegria, paz, harmonia, vive feliz. Muitas vezes desenvolvem relações de amizades e afetivas muito mais sinceras, porque não se aproximam dessas pessoas pelo que elas têm, mas por que elas são. E pessoas muitas vezes que são maldosas e vivem rodeadas realmente somente com frutos da riqueza que não lhes condiz. Tem uma diferença. Quando você é bom e próspero, tudo está de acordo com o que Deus tem determinado na sua vida. Aqui nós estamos falando de quem tem determinadas riquezas, mas pelo mau uso da sua vida, da forma como conquistou isso, pisando, massacrando e destruindo pessoas, principalmente aqueles mais necessitados, os humildes. Então veja como Deus também nos esclarece acerca disso e diz: o poder dos maus acabará. O Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. Terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão, os inimigos de Deus,
o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Você conhece gente golpista? Gente que vive pedindo emprestado, dinheiro emprestado para os outros e não paga? Eu conheço alguns. O que acontece na cabeça dessas pessoas? Se você parar para pensar, você pega algo que foi conquistado com o suor, com o esforço de alguém, essa pessoa então te auxilia e você simplesmente usufrui e não devolve, não paga. Isso aí tem cabimento, uma coisa dessa? Para pensar friamente acerca disso. Já parou para pensar sobre isso aí, meu irmão? Tem cabimento, meu irmão, uma coisa dessa. E existe tanto, né? Não é mesmo? Então os maus... Ah, mas ele é tão bonzinho. Não, ele não é bom. Ele é mau. A palavra diz que ele é mau, ó. Os maus pedem emprestado e não pagam. Ele é mau. O lobo em pele de cordeiro. Ah, mas ele pediu, não pagou, porque ele não tem condições. Calma nessa hora. A palavra nos diz: os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Pessoas boas muitas vezes até dizem assim, ó: não, fulano, não precisa devolver, tá na benção. Então veja que aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. É muito importante que nós, enquanto cristãos, que vamos tendo discernimento, vamos compreendendo a palavra do Senhor, queremos colocar em prática o Evangelho nas nossas vidas. Sermos abençoados, nós temos que compreender muito e levarem essa reflexão às pessoas, ao coração das pessoas, para que elas compreendam por que muitas vezes as suas vidas são amaldiçoadas. Por que muitas vezes as pessoas estão vivendo em circunstâncias que não entendem, né? O porquê, por falta de discernimento, que estão colhendo determinadas coisas nas suas vidas. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Promessa, meu irmão. Muitas vezes há pedras de tropeço no nosso caminho. Isso é fato. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Muitas vezes nós tropeçamos, né, nos próprios pés. É assim que funciona? Mas veja que aquele que realmente está com Deus, que é protegido, né, está na bênção do Senhor, mesmo caindo, não se mantendo em si, não é mesmo? Não permanecerão dessa forma. Esse cair corresponde a muita coisa, meu irmão. Muitas vezes até nos nossos erros. Você está levando uma vida de uma forma, de repente, há um equívoco, um erro. É envolvido por sentimentos desse mundo e erra. Tem consciência disso, se arrepende, há uma mudança de hábitos e retorna. Coloca a sua vida no eixo de novo para viver o Evangelho. Deus nos promete que não ficaremos caídos, abandonados, a desfalecer nessa condição, porque há sempre uma possibilidade de resgate, de acolhimento, e o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Não há justo sem resposta, meu irmão. Não há justo sem resposta. Veja que lindo isso. Nunca vi um homem bom abandonado por Deus. Eu nunca vi. Já vi batalha, já vi muito desafio, claro que eu já vi. Agora, abandonado por Deus, eu nunca vi. Ele sempre é generoso em dar aos seus filhos, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se. Vem orientação aí, meu irmão. Anota aí. Pega a caneta. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida.
Essa terra é de bênçãos nas nossas vidas, que emana leite e mel, que você tem paz, prosperidade, não é mesmo? Você vive a serviço do reino, ao eterno, e todas as coisas nos são acrescentadas, porque você coloca Deus em primeiro lugar, aquele que te sustenta, te ajuda e te dá vitória, meu irmão. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Como é bom ser servo de Deus, estar a serviço do reino, do evangelho, e não ser escravo das trevas, do maligno. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Isso é sério, meu irmão. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra que possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons, observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram sua proteção, ele os salva dos maus. Veja que bênção, Salmo 37, livro de Salmos, nas nossas vidas. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus. Quantos livramentos, meus irmãos, nós temos nas nossas vidas. Então veja, quando você tiver essa angústia no seu coração, que você possa estar sendo influenciado por algum tipo de pensamento desse mundo, que a sua dedicação, que o seu esforço, tudo que você está lutando na vida para ser bom, meu irmão, não vai valer a pena. Preste atenção no que, vá lá e recorra, vá na fonte do entendimento, da sabedoria, da misericórdia, do amor, daquele que não desiste de você, que está junto contigo nesse propósito, para que você tenha bênção e vitória na sua vida. Veja qual será o resultado. O fim do mal, daquele que é mal, e o fim daquele que é bom. O resultado, a colheita daqueles que buscam prejudicar pessoas, que se colocam na condição de inimigos, que perseguem. Qual é o fim dessas pessoas? Muitas vezes eles mesmos não enxergam o que está acontecendo nas suas próprias vidas. Batalham tanto praticando o mal, não é mesmo? E batalham para tentar conseguir alguma coisa e não são nada. Ou não conseguem adquirir nenhum tipo de prosperidade efetiva na sua vida. Resultado bacana na sua vida. Vivem como escravos da maldade, praticam tanto mal que se tornam escravos disso. Como pessoas que são golpistas, que fazem o mal na vida das pessoas, depois colhem o resultado disso. Pessoas que são mentirosas, que vivem querendo mentir para os outros, aí acabam envolvendo a sua vida numa ginástica mental gigantesca, emocional, para poder sustentar aquilo, pensar que está sendo acobertado nas suas atitudes, no seu proceder, no seu falar, não compreende o sentido da vida, não caiu a ficha na vida dos nossos irmãozinhos ainda. Então Deus, para acalmar o teu coração, meu irmão, daquele que é bom, que está seguindo, buscando colocar em prática princípios e valores cristãos na sua vida, que não é um processo fácil, meu irmão.
Não é um processo fácil. Apenas o Cristo Messias conseguiu, até hoje, vencer o mundo, a maldade do mundo, vencer a morte, mantendo um coração perdoador e valores que até hoje nós falamos acerca disso. Mas ele vem como exemplo primogênito para nos orientar e apresentar realmente que é possível que nós possamos nos tornar semelhantes ao Cristo. Então vejamos que o Salmo 37, livro de Salmos, fala exatamente sobre isso, do fim, do resultado, das consequências na vida daquele que é bom, na vida daqueles que não são tão bons assim, não é mesmo, meus irmãos? E que juntos nós possamos ter compreensão cada vez mais acerca do Evangelho do nosso Senhor, em que cada vez, meus amigos, que nós nos aproximamos e cada vez mais nos aproximamos a Deus, buscamos aplicar o Evangelho do nosso Senhor nas nossas vidas, nós vamos compreendendo o sentido da palavra e das Escrituras. Vamos orar, meus queridos. Vamos chamar Deus para essa conversa, para que nos dê discernimento, sabedoria, a nossa gratidão a Deus, ao Messias, por toda a proteção, por tudo que nós realmente já conquistamos nas nossas vidas e cada vez mais sucesso, vitória e bênçãos para todos nós. Amado Deus, nosso Mestre, o Cristo, o Messias, estamos novamente aqui reunidos com os nossos irmãos através das nossas plataformas digitais, em comunhão contigo, Senhor. Buscamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, podermos sentir a presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, nos alcançando com todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem reservado para a gente. Abençoa, Senhor, a vida de todos os nossos irmãos que estão conosco nesse momento, as suas casas, os seus lares, os seus familiares, em tudo que os nossos irmãos possam colocar os seus pés, as suas mãos, a sua mente, o seu coração, para desenvolver ofícios relacionados para prover as suas famílias, o seu trabalho seja abençoado. Os nossos irmãos que possam estar passando, Senhor, por algum momento de enfermidade, seja de cunho físico ou emocional, que possam receber as bênçãos do Senhor nas suas vidas e serem curados. Todas as células do seu corpo sejam restauradas, meu Pai, para que o Senhor habite com o seu Santo Espírito em um corpo saudável do teu filho, da tua filha, a partir deste momento, para que a tua obra se realize na vida de todos os nós, na vida de todos nós, dos nossos irmãos que entregam os seus dias ao reino, entregam as suas vidas a serviço do Eterno, Pai. Queremos ser servos, sim, da tua obra, do teu reino. Isso para nós é a nossa maior alegria, todo o aprendizado que o Senhor nos dá, todas as bênçãos, todas as vitórias, toda a prosperidade, toda a saúde. Somos muito gratos, Senhor. Como é bom poder estar contigo, Pai, chamar o Senhor para esta conversa, estarmos 24 horas ligados no teu Evangelho, dia e noite, refletindo na tua palavra, em constante comunhão nas nossas vidas, estabelecendo no nosso dia a dia quais são os critérios, valores, princípios que o Senhor espera que sejam desenvolvidos em nós, teus filhos, Pai. Como é bom podermos ser orientados por Ti, estarmos em comunhão contigo, sentirmos o poder do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nos orientando, guiando, protegendo,
nos dando a melhor e mais eficaz direção nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nós amamos. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos que precisam tanto do nosso amor. Todos aqueles irmãos que possam estar nesse momento em busca de se colocarem na condição de nossos inimigos, perseguidores, pessoais das nossas vidas, ou aqueles irmãos que possam estar buscando se levantar contra o Teu Evangelho, Pai. Toca a vida desses irmãos, restaura estes corações de pedra, para que sejam abençoados, possam descobrir quem é esse Deus maravilhoso, o Seu poder, Senhor, na vida de todos nós, em que somos testemunha disso, que tenham seus corações restaurados, que possam desenvolver em si o amor, um coração perdoador, misericordioso, como o do Messias, o primogênito, como o Senhor nosso Deus, nas suas vidas, e possam realmente abandonar o vazio existencial que os domina, essa tendência de querer prejudicar as outras pessoas em pensamento, em palavras ou ações. Nós oramos por todos os nossos irmãos que estejam nessa condição, inclusive no que se refere a gente. Que os nossos irmãos possam descobrir as bênçãos do Senhor, assim como o Senhor abençoa a minha vida. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, para que eles descubram a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Amém? Amém, meus irmãos. Satisfação podermos estar juntos mais uma vez neste tempo de preparação. Esse tempo precioso que ainda nos resta enquanto filhos do Senhor, de Deus, aqui nessa terra, em que nós realmente assumimos, recebemos esse título de filhos de Deus e buscamos realmente encontrar no Evangelho toda a força necessária, todo o discernimento, sabedoria e amor que Deus nos disponibiliza enquanto seus filhos, para que possamos desfrutar o que há de melhor da criação que já nos foi entregue pelo nosso Senhor. A todos os nossos irmãos, nossa gratidão, muito obrigado por estarem sempre conosco nessa caminhada, em que nós realmente nesse trabalho missionário nós estamos aqui dedicando o nosso tempo, refletindo com todos, criando conteúdo para as nossas redes, plataformas digitais, mas o trabalho, meu irmão, quem faz a obra é Deus, através de nós, através de você, em que o nosso papel aqui é fazer com que esse conteúdo chegue até você, por exemplo, e que você possa sim, você é a mola propulsora de tudo isso, compartilhar para que realmente um número maior de pessoas tenham suas vidas tocadas, conheçam quem é esse Deus, o seu poder, a sua sabedoria, misericórdia e amor, possam ter suas vidas restauradas, serem um vaso de honra neste mundo, felizes em paz. É isso que nós buscamos para as nossas vidas, buscamos compartilhar as nossas experiências, para que as pessoas compreendam que existe um Deus maravilhoso. Somos filhos da promessa, nós sabemos o final dessa história, o fim dessa história, não é mesmo? Em que o mal perecerá e o bem realmente será vencedor. E nós estaremos sempre ao lado do que é bom, ao lado de Deus, para o dia da glória. Graça e paz, e até a próxima. Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Porta
Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que será.